Então, seria um código, um segredo, uma revelação? Nós entendemos aqui que Pedro, Tiago e João, sempre que Jesus quis fazer coisas muito mais elevadas, sublime, alguns assuntos que o judeu daquela época não entendeu e muitos não entendem hoje. Mas o que Jesus fez ao separar dos 12 Pedro, Tiago e João? O que ele queria com tudo isso? Nós vamos encontrar 3 passagens importantes e eu vou interpretar essas 3 passagens. A primeira delas está no capítulo 5 de Marcos. A gente sabe que Marcos pode ter sido o primeiro livro a ser escrito. Marcos, ele tem uma importância muito grande, mas no capítulo 5, eu já me encontro nele, e o versículo 24, bem antes do 24, Jairo vai receber Jesus à beira daquele mar que não é mar, é um lago muito grande, de 21 a 14 por 21 de quilômetro de largura. É o lago que Jairo, o representante das religiões, naquela época e nos dias de hoje, tudo aqui é profético, tudo aqui são códigos, revelações, segredos, mistérios. E Jesus, ele, de fato, depois de encontrar com Nicodemos, ele entendeu que dificilmente Israel iria entender a sua visão, aquilo que ele queria para todos. Quando ele fala, tu és um príncipe, um grande líder, e não entendeu nada do que eu vim fazer aqui na terra. Jesus, ele evangeliza aquela samaritana. Mas agora Jesus Cristo também vai à região de Gadá, os gadarenos, os gerazenos. A gente sabe que lá tinha fazenda de porcos. Israel nunca quis e aceitou aquela região porque lidava com porcos. Israel, até hoje Israel não come porco, não admite, seguindo as suas tradições. Mas quando Jesus está voltando, Jairo recebe Jesus. Olha só o versículo 21. E passando outra vez Jesus num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidões, e ele estava junto ao mar. O retorno de Jesus, que ganhou o Gadareno virou um pregador nas 10 cidades chamadas Decápolis. Mas aqui, no 22, eis que chegou um dos principais da sinagoga, um líder religioso chamado Jairo. E logo que o viu, prostrou-se aos seus pés. Isso é uma postura de adoração. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte. Ele vai dizer assim, minha filha vai morrer. Houve uma situação com ela e ele pediu, vai na minha casa curar minha filha. O religioso, rogo-te que venhas impor as mãos sobre ela, para que sare e viva. Então Jesus disse, eu vou lá, tem que fazer uma caminhada para chegar à casa de Jairo. E Jesus foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. As religiões nunca vão deixar de falar de Jesus. Isso não quer dizer que essas religiões que sempre quiseram falar de Jesus, mas sem conhecer Jesus, isso é fácil. Você vai na magia negra, eles falam de Jesus.
O adventismo acredita que Jesus é Miguel. Então, as religiões, elas falam de Jesus, mas elas não vivem o que Jesus vive ou viveu, que vive. Então Jairo está indo, junta-se os religiosos tocando nele. O que acontece? Isso aqui é revelador e interessante. No versículo 25, e certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, uma mulher com um problema grave de fluxo de sangue. Essa mulher é uma senhora, ela está doente 12 anos. Grave bem, 12 anos, vai ser importante para a nossa interpretação aqui. E ela, nos seus 12 anos de enferma, procurou recursos para solucionar e não solucionar, ou seja, ela não vai conseguir ser mãe tendo hemorragias e mais hemorragias. Ali acabou, aquela senhora não tem jeito. E ela representa, essa senhora que está doente há 12 anos, toda a religião daquela época. E até nos dias de hoje, nós temos algumas religiões que estão doentes. E já faz muito tempo que está doente. Não atrai ninguém. Você olha para dentro da igreja, não tem jovens, não tem... Chega até a fechar a igreja. Eu sei de igrejas, congregações que fecharam, por quê? Porque não gerou vidas, não teve filhos, não teve batismo, simplesmente. E essa mulher tocou em Jesus. E Jesus, na caminhada, ele parou e sentiu que tinha uma coisa que aconteceu, porque ele diz: de mim saiu virtude. Aí identificou ela confessou, foi curada, mas percebe que Jesus já tinha uma direção. Quando Jesus ele veio a Israel, Israel é como essa mulher hemorrágica. E Jesus Cristo passou por Nicodemos, tentou explicar para eles, tentou explicar para muitos, e muitos simplesmente não quiseram Jesus. Então Jesus fez um outro trajeto, uma outra rota. E qual dessas rotas? Ele foi para Samaria, Gadá, porque ele agora quer começar a igreja. A igreja precisa começar. Igreja é feminina, tanto que igreja é a noiva de Cristo. Então Cristo precisa encontrar a sua noiva. E Jairo, religioso, tem uma filha, 12 anos. 12 anos, 13 anos, a representação de uma igreja é muito importante, porque as meninas naquela época, inclusive Maria, acredita-se, que ela foi mãe aos 13, 14 anos, muito jovem, era assim naquela época. Então Jesus já está no caminho para encontrar aquela menina de 12 anos, que vai representar uma igreja que vai surgir em meio à religião judaica, em meio às tradições, em meio a tudo aquilo que não se encaixou na pregação do Evangelho. Não se encaixaram. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E Jesus curou essa menina, curou essa mulher, que representa a religião. E é interessante, se você notar e caminhar, Jesus Cristo está indo em direção à casa desta menina. E quando ele vai chegar lá, vai acontecer uma coisa interessante. Olha só no versículo 39. Eu já expliquei aqui, mas eu vou pegar aqui 37. 37 diz assim, olha o que diz. Olha o que diz o 37. 37, deixa eu ver aqui. Isso mesmo. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Por que Pedro, Tiago e João? Qual a razão
dele exatamente separar Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João representam a igreja. É a igreja. Eles ainda não são igreja, eles vão ser em Atos 2. Porque Jesus disse, edificarei a minha igreja, isso é verbo futuro. Mas aqui ele já leva, porque ele vai ter encontro com uma menina que está morta. Porque ninguém acredita que possa surgir alguém que vai ser a noiva de Cristo. Israel não quis. Então ele leva consigo Pedro, Tiago e João, capítulo de número 5 e o versículo 37. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço. Claro, eu sei que o inimigo tem suspeitas, né? Então ele vê um alvoroço. E os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E eles, fazendo brincadeiras, riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, óbvio, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi. Olha o que ele vai dizer, Jesus. Jesus disse assim, Talita cumi. Traduzido menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha já quantos anos? Você que me acompanha aqui. Vamos ver, códigos, segredos, revelações. Pedro, Tiago e João. A menina tinha 12 anos, no versículo 42. É uma coincidência. A mulher do fluxo de sangue, junto com Jairo, a multidão, ela tocou. Ela não dá cria, ela não vai gerar filhos. Ela é curada pela misericórdia, é a religião que sempre vai andar. Porque o alvo de Jesus era uma garota, 12 anos. Aquelas meninas de 12 anos, 13 anos, elas já estão maduras, já podem até dar à luz, casar, que era uma tradição normal naquela época. Eu chego a entender que os 12 anos é a saída da religião, da igreja velha, doente, só não morre por causa da misericórdia, mas surge uma noiva de Cristo. Eu posso fazer essa comparação. Por que eu posso fazer? Não é uma coincidência. A do fluxo de sangue tinha 12 anos, doente. A menina tem 12 anos, ela é curada, ela está na sua melhor fase para gerar. Os hormônios, suas células, ela está pronta. Hoje, se você falar com um pai que a sua filha vai casar com 12, 13 anos, nenhum pai quer. Eu tenho uma filha de 8 para fazer 9 anos, é impensável. Nós vamos trazer essa revelação da igreja, porque aqui está alguém que representa a igreja, Pedro, Tiago e João, e aquela menina tinha 12 anos, e eles ficaram espantados com a cura dela. A igreja vai surgir, e de fato Cristo é o cabeça. Essa menina só representa a noiva de Cristo, que é a igreja. É uma revelação forte demais. Viu que Jesus estava lá em Gadá? Ele atravessa, vem pelo barco, desce, Jairo religioso, diz, tem uma filha. E de fato, a salvação vem dos judeus. E aqui, Talita cumi, é uma menina extraordinária, curada, liberta. Essa menina representa a igreja, que vai bombar, que vai gerar vidas, porque ela recebeu uma cura tão poderosa
que essa menina, e é claro, estou trazendo para os dias de hoje, essa menina apenas representa fielmente a igreja, essa menina nunca vai morrer. A igreja começou com Jesus, Pedro, Tiago e João, os discípulos, mais 70, 500, Cristo morre. Em Atos 2, a igreja lá é batizada, o Espírito Santo vem e aí impulsiona. E essa menina virou uma noiva poderosa, que está se ajustando para encontrar com o seu Senhor dos ares. Eu fico aqui vendo essa grande revelação. Pedro, Tiago e João. Só os três entraram naquele quarto e viram uma operação de milagre. Claro, o pai e a mãe estavam ali. Israel é importante, Israel tem toda a importância. Mas Pedro, Tiago e João naquela casa, a menina é curada, todos ficam espantados porque disseram, ela está morta, ou seja, ela não vai resolver o problema. Eu deixo essa palavra aqui para você. Códigos, segredos, revelações. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos doente. A menina tem 12 anos de idade. Ela está pronta para ser igreja. Muito forte. Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente.